Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Economia Dia a Dia, que semanalmente fala sobre a economia que nos afeta o cotidiano, sempre com especialistas nas suas áreas de atuação, contando o seu olhar. Esse programa mostra a diversidade do pensamento econômico e ele tem um importante apoio cultural do Banco Bradesco S.A. e é uma realização dos sindicatos economistas de São Paulo. Hoje o programa propõe uma viagem histórica a partir do sindicato, a partir de seus idealizadores, realizadores, defensores da categoria. E por isso eu recebo aqui convidados ilustres de peso institucional. Eu começo pelo nosso presidente, Pedro Afonso Gomes. É uma alegria recebê-lo aqui, presidente. Muito obrigado, Fábio. Eu vou contribuir da forma que eu conseguir melhor atender aí esse objetivo nosso de hoje. E eu também tenho a honra de receber aquele que já presidiu esta casa e atualmente é o vice-presidente de assuntos sindicais, o José Roberto de Araújo Cunha Júnior. Cunha, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Prazer voltar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sempre bem-vindo. Bom, eu acho que nessa digressão histórica, para que a justiça seja feita, lembrarmos aqui da figura do Dr. Jamil Zantucci. E eu começo com o Cunha, porque foi muito próximo dele, né? O sucedeu, se eu não me engano, você vai me corrigir, e acompanhou de perto a gestão dele no sindicato. Por favor, Cunha, fala um pouquinho dessa figura extraordinária. Olha, é muito importante lembrar do Dr. Jamil Zantucci, porque ele foi um dos artífices, talvez o principal daquele grupo que nos anos 50 deu início à formação das entidades, das três categorias, das três instituições que atuam no campo do economista, tanto a Ordem dos Economistas, depois o Sindicato dos Economistas e o Conselho Regional de Economia. Naquele período, tem uma história interessante do Dr. Jamil Zantucci, não existia ainda nenhuma das instituições, em 1950, 51, até que o Dr. Jamil enviou um ofício ao então presidente Getúlio Vargas, não é? Manifestando, destacando a importância para a criação daquela instituição, já que existiam vários profissionais atuando no campo da economia. E a carta foi outorgada pelo presidente graças ao empenho do Dr. Jamil. Lembrando que o Dr. Jamil Zantucci, além de economista, era contador e advogado também. Portanto, ele conhecia a parte da legislação e como também preparar os registros todos necessários para que as instituições pudessem se viabilizar. E eu sucedi muitos anos depois, já nos anos 90, quando ele se aposentou como juiz do Tribunal Regional do Trabalho, aos 70 anos, e veio presidir o sindicato. E eu, naquela oportunidade, tive o prazer e a honra de conviver com ele durante 12 anos como seu vice e depois o sucedi na presidência. Presidente Pedro Afonso, qual que é a importância para uma instituição ter um personagem desse calibre que era, de fato, alguém fora da curva, fora da média? O que foi o legado do Dr. Jamil Zantucci para o sindicato? Então, eu acho muito importante que nós lembremos do Dr. Jamil, assim como o Cunha já mencionou. Eu já o conheci no final da vida, mas fui pesquisar um pouquinho porque vi muita força nele, mesmo na fraqueza. Fraqueza que eu me refiro à saúde. E eu vi muita força nele e depois fui aprofundar porque tinha obrigação. É interessante até a gente mencionar, assim, se me permite. Por favor. Professor Antônio Delfim Neto, o ministro Delfim Neto, uma vez, conversando com ele, lá na FEA USP, quando fizemos uma homenagem ao professor Miguel Colassono, que também foi presidente do sindicato, ele me dizia que quem o incentivou, ou ele se baseou no Jamil Zantucci para fazer economia. Sabia disso? Ele me disse isso, eu acredito que seja uma verdade. Por quê? Porque não havia, nos anos 40, nenhuma cultura assim muito forte do economista.
Só trouxe uns dados aqui, só para a gente pensar. Nós e os contadores somos um pouco, temos a mesma origem, né? Então eu trouxe aqui, em 1912, havia 3.645 estudantes de segundo grau naquilo que se chamava Escola de Comércio. 20 anos depois eram 19 mil. Em 42 eram 67 mil. E depois, em 45, eram 90 mil. Sabe para onde foram essas pessoas? Serem contadores. O curso superior já em 45. Os economistas já havia o curso superior desde 1931. Né? E os economistas, como é que eram? Em 34, 290 inscritos no Brasil, alunos de economia. Em 40, 774. Em 45, 2.589. O Dr. Jamil tem uma passagem muito interessante a respeito de uma ligação que ele fez para o Rio de Janeiro, para o Getúlio Vargas, justamente deixando dentro da CLT a profissão de economista como nível superior. Ele lutou desde estudante, tanto que poucos anos depois de se formar na FECAP, né, que hoje é a FECAP, né, Escola de Comércio Álvares Penteado, ele foi eleito como o mais votado para conselheiro federal. Eu estou aqui até com a data para a gente, 15 de dezembro de 51, ele foi eleito como o mais votado conselheiro federal do COFECOM. Compôs o primeiro grupo de 9 conselheiros federais. Ele não chegou a ser presidente nesse período, porque durante 20 anos os presidentes eram do Rio de Janeiro, visto que a sede era lá no Rio de Janeiro e havia necessidade de ter o presidente sempre presente. Mas ele foi vice-presidente em 53 e depois chegou a ter 29 anos de cargo de conselheiro federal no COFECOM até 85, intermitente. E foi presidente durante 6 anos. Então ele tem uma participação muito forte nas entidades, lutando sempre e com muita originalidade, porque o que eu vejo de manifestações dele é sempre muito original e sempre lutador em favor da categoria. Embora sendo contador e sendo advogado, ele defendia demais os economistas. É um exemplo enorme para nós e para todos os que passaram por essa profissão. Resgatando também aqui, profissionalmente, o Dr. Jamil Zantucci foi diretor financeiro da CMTC, né, que era a Companhia do Transporte Coletivo aqui de São Paulo, foi diretor da Associação Brasileira de Alimentos e, como Cunha adiantou, ele também foi do TRT, foi vice-presidente, chegou a ser vice-presidente do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, segunda região aqui, e passou pelo Conselho Federal de Economia, o Conselho Regional, dirigentes do sindicato, da Ordem dos Economistas, quer dizer, se doou para a representatividade profissional. Eu vou também perguntar, foi citado aqui o nome do Colasso Ono, eu vou pegar aqui os nossos dirigentes de surpresa, então, se eles esquecerem um nome ou outro, a culpa é minha, não é deles, porque eu estou pegando de surpresa. Vou deixar o presidente pensar um pouquinho mais, mas pergunto para o Cunha, que outros nomes que a gente pode resgatar aí, lideranças importantes do sindicato aí, que com certeza foram aí inspirados pelo Jamil? É como você mencionou, sempre que nós mencionamos alguns nomes, nós esquecemos de outros, né? E aí pode parecer uma injustiça, mas é que às vezes nós convivemos mais com aqueles que permaneceram por mais tempo nas entidades. Eu poderia citar alguns assim dessa chamada velha guarda, né, a época do Jamil Zantucci, como o próprio Miguel Colasso Ono, não é? O Vitor Davi, economista que foi aqui diretor, administrador regional da SE, tem também o Kerlakian, outro economista que participou bastante das entidades, o Maurício Abdala, que até hoje atua nos eventos da categoria, ou seja, esses são os mais antigos. Nos anos 80 houve uma alteração, né? Com a abertura da economia, a redemocratização do país, nós tivemos então o chamado movimento de renovação dos economistas. E aí nós tivemos uma nova geração que participou bastante, aí já a Unicamp com cursos também na área de economia. Então nós tivemos o professor Carlos Luque, que é da USP, o professor Luciano Coutinho, da Unicamp, o Barelli, também o professor Barelli, da Unicamp,
tivemos também o Luna, que foi secretário de Planejamento aqui também em São Paulo da USP, e aí outras faculdades que surgiram também apresentaram seus nomes. Lembrando, até os anos mais recentes, talvez o Pedro possa ter outros nomes, mas eu gostaria de lembrar o Lacerda, por exemplo, o professor Lacerda, que é da PUC, né? O professor Bectarian, que foi da São Luís, e vários outros que vieram surgindo ao longo do tempo. Lembrando, principalmente, que quando, mais para os jovens que estão fazendo economia, ou que pretendem fazer, quando se atua numa entidade, você presta serviços à categoria, mas à sociedade também. Então, no campo do Conselho Regional, você fiscaliza se os economistas estão ocupando as posições pertinentes ao campo da economia ou se outros profissionais estão usando essas funções. No campo do sindicato, uma série de serviços que são prestados. E no campo da ordem, a discussão sobre a temática econômica. Isso é muito importante porque aqueles que ocupam esses cargos, de alguma maneira, desenvolveram novos projetos, novas ações que perpetuam a categoria até os dias de hoje. Presidente Pedro, o senhor também destacaria alguns nomes? Sem dúvida. Nós podemos, acho que, pensar naquelas pessoas que prestaram serviços ou que foram importantes para a profissão, ou seja, para o exercício profissional, e aqueles que são importantes para as entidades. Então, entre os da profissão, nós temos que destacar algumas pessoas, inclusive atuantes até hoje. Você veja, como não destacar um economista do quilate do Dr. Lázaro Brandão, que é uma figura respeitadíssima do ponto de vista ética, do ponto de vista profissional, que ajudou a construir uma grande instituição financeira dentro da ética, dentro daquilo que é possível fazer no mercado financeiro, né? E que, de alguma forma, sempre auxiliou as entidades. Ele é a pessoa, quando eu olho lá a lista dos que pagam anuidade do Sindicato dos Economistas, o primeiro nome que paga todo dezembro é o Dr. Lázaro Brandão, que está com 91 anos e se disse emocionado quando eu, no ano passado, tendo ele se aposentado da função de presidente do Conselho de Administração do Bradesco, escrevi para ele e falou: fiquei muito emocionado com a sua mensagem. E eu disse: eu que fico emocionado com a sua carreira, né? E aí você tem várias outras pessoas que atuaram. E também tem nas entidades, como o Cunha disse, porque não é só a profissão é muito importante, cada um recebe e sobrevive com a profissão e engrandece a profissão atuando bem, seja na universidade, como professores, seja no mercado de trabalho, no mercado financeiro, no mercado industrial, comercial, de serviços, as entidades governamentais também. Mas nós temos, por outro lado, as pessoas que se dedicam às entidades. Então, os sindicatos dos economistas têm 83 anos de história, nós temos muitos e muitos dirigentes. Eu lembro de um que foi o primeiro presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Birajara Dibzogaib, que foi presidente do Sindicato dos Economistas durante muitos anos. E que tudo que eu li sobre ele, a partir dos escritos, a partir das memórias, eu percebo como uma pessoa muito corajosa na época de avançar e buscar a posição do economista, mas não só do economista, da sociedade. O que ele dizia, citando livremente, porque eu não sei de cor, ele dizia: a partir de agora, as pessoas, quando se firmou a profissão, as pessoas, o povo brasileiro vai ter a certeza de que vai ter um profissional que vai buscar sempre a maior acumulação de renda, riqueza, progresso social, econômico para a sociedade. Isso é fundamental na profissão do economista, que o economista não pense só nele, mas pense na sociedade. Então, Birajara Dibzogaib. Depois nós tivemos muitos outros presidentes de conselho, o próprio Dr. Jamil, né, foi tantos anos presidente do Conselho Regional de Economia. Nós tivemos, mais para o final aí da década, o próprio Cunha foi presidente do Corecon. Depois, se eu me recordo bem, tivemos o Lacerda, o professor Lacerda, que hoje é diretor da FEA PUC. Nós tivemos o Carlos Alberto de Castro, nós tivemos o Luiz Alberto Machado, né? Tivemos, posteriormente, o Sinésio Batista da Costa, muita importância para todos nós. Depois tivemos o Heron, do Carmo.
tivemos o professor Valdir, Betinho, né? Tivemos a mim próprio, Safatli, e o professor Manolo, o professor Marco Antônio Vasconcelos. Essas pessoas todas, e todos os conselheiros, todos os diretores, que nunca ganharam nada com as entidades, têm que ser destacados, porque dedicam boa parte da sua vida a essa atividade que é a valorização da profissão. Então, acho que essas pessoas devem ser destacadas. Agora, profissionalmente, nós temos muitos economistas, muita gente boa. Falei já de Delfim Neto, mas temos muitas outras. O próprio Miguel Colassuono, quantas e quantas missões ele teve em governos, né? Acho que é muito importante isso. Por favor, Cunha. Me permitia lembrar mais 3 economistas. Por favor. É um ícone e que foi governador de São Paulo por vários anos. O governador Laudo Natel, economista também, um dos pioneiros da categoria, né? A época do Dr. Lázaro, também do Jamil. E mais recente, nós temos de outras escolas também, não é? E temos mulheres, né, que pertenceram às entidades, como a própria professora Renata Zoldini, né? Mais jovem agora, a Peggy Bessac, da FAAP, e lembrando a grande iniciativa que hoje está sendo feita na área, uma grande experiência na área de economia, através de um programa que a FAAP inicia com o professor Silvio Passarelli, que é o diretor, que se chama Global Management. Aqui não se trata de um merchandising, mas é uma ideia interessante porque você está inserindo como um dos pilares da ideia da globalização, de formação de jovens futuros, o curso de economia. Então tem vários profissionais aí, e desculpe aqueles que nós esquecemos, não é, Pedro? Com certeza, acho que é válido e é apenas ilustrativo. Muitos homens e mulheres jovens e mais experientes também fizeram e fazem parte dessa história. Aproveitando, no próximo bloco nós vamos fazer uma parada, nós vamos falar dessa relação com o jovem economista e falar também em relação da mulher economista, porque aconteceu de maneira exitosa o segundo Fórum da Mulher Economista. Você pode acompanhar, telespectador, no nosso canal do YouTube, o registro deste evento, e a gente vai falar desses assuntos. Mas também vou deixar no ar aqui, para os nossos 2 dirigentes pensarem o seguinte: falamos de indivíduos ao longo dessa história. Eu quero, no próximo bloco, rememorar fatos. Eu vou, por exemplo, Cunha, na sua passagem para presidente, qual foi o fato mais marcante? Ou um dos mais marcantes, e por que você considerou isso marcante? E eu faço a mesma pergunta para o presidente Pedro, em meio ao seu mandato, qual foi também um fato marcante, se está acontecendo agora, enfim, e por que esses fatos marcaram muito na presidência deste sindicato? A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta ao programa Economia Dia a Dia, uma realização dos Sindicatos Economistas de São Paulo, com o importantíssimo apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Hoje uma viagem histórica a respeito dos indivíduos e fatos que ajudaram e ajudam a construir este sindicato e a organização em geral da profissão economista. E eu tenho aqui 2 dirigentes importantes desta entidade em pleno mandato, o presidente Pedro Afonso Gomes e também o vice-presidente de Assuntos Sindicais, José Roberto de Araújo Cunha Júnior. No bloco anterior ficou uma questão no ar. Começo pelo Cunha. Cunha, na sua passagem na presidência do sindicato, e não só, também você teve liderança aí nas demais entidades dos economistas, que fatos mais te marcaram? Em termos históricos, assim, eu diria que uma oportunidade muito interessante e uma contribuição que o Conselho Regional de Economia deu à sociedade foi nos anos de 93, 94 especificamente, quando ocorreu o lançamento do Plano Real. Para os jovens de hoje, a inflação, lembrando, a inflação não chega a 5% ao ano. Naquela oportunidade, a inflação estava a 30% ao mês, né? Então, era uma desorganização da economia, da sociedade, prejudicando os trabalhadores, prejudicando a todos. E quando foi lançado o Plano Real, em 94, eu já estava no 2º mandato como presidente do Conselho Regional de Economia. E a imprensa estava bastante interessada em ter
um posicionamento mais técnico sobre as características do plano para ver se aquilo iria contribuir para o desenvolvimento da sociedade, mas mais especificamente para a estabilidade da economia. Então nós éramos 12 conselheiros, combinamos de analisar o plano e depois cada um daria as suas interpretações para a imprensa. E houve por unanimidade a ideia de que o plano real seria muito importante para a economia e que tinha todos os ingredientes para dar certo, inclusive baseando-se também nas experiências de 87 do plano cruzado, e isso trouxe para a categoria uma expressão grande junto à sociedade, porque a imprensa, ansiosa pelas informações, conseguiu transmitir e traduzir para a sociedade aquelas nossas colocações. E eu acho que não só do Conselho de São Paulo, mas de outros estados e até o Conselho Federal, isso deu para acalmar um pouco os ânimos, porque economistas estavam apostando no sucesso do Plano Real e o que foi conquistado efetivamente aconteceu. Quer dizer, toda a isenção e credibilidade do Conselho ajudou as coisas a serem emocionalmente mais calmas mesmo. Eu creio que sim. Foi uma pequena contribuição, mas foi útil naquele momento. No campo do sindicato, quando nós tivemos a oportunidade de presidir o sindicato, nós temos dois destaques, aí não em termos mais macroeconômicos, mas microeconômicos, né, no Estado. Um deles foi o apoio que nós conseguimos junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para que os economistas pudessem elaborar os projetos para as pequenas empresas, projetos de modernização tecnológica, de ampliação de mercados e redução de custos. Com o financiamento dessas duas instituições bancárias, nós conseguimos montar um grupo de economistas que viabilizou a parceria entre os bancos e os pequenos empresários que não sabiam como elaborar os projetos para atender às rígidas regras bancárias, e isso foi importante. E uma outra também contribuição, que não foi da nossa gestão que iniciamos, mas foi com o presidente Jamil Zantucci, que me antecedeu, e nós demos aí continuidade e considero importante. Para se ter ideia, hoje nós temos mais de 5.000 profissionais economistas atuando como peritos. E aqui eu acho que, posteriormente, peço ao professor Pedro que detalhe melhor o que é um perito, né, como economista, por que os juízes, os tribunais estão solicitando a participação. Então nós fizemos uma série de cursos capacitando economistas para atender às exigências dos processos do sistema judiciário. E isso foi importante porque abriu um novo campo para a categoria. Aí eu digo ao professor Pedro porque ele é perito. Aliás, é um dos expoentes, ministra cursos nessa área. E eu apenas tive a oportunidade de dar continuidade a esse trabalho e hoje nós podemos verificar os bons resultados para a categoria. Ao presidente Pedro Afonso, além dessas considerações a questão do perito, também que falasse de fatos, não só na presidência do sindicato, mas se lembrar também de algo marcante na presidência do conselho da categoria, por favor, que também foi cargo ocupado. Por favor. Isso, Aproveitando o tema de peritos, é muito relevante que quase metade dos economistas hoje atuando no Estado de São Paulo trabalha ou em tempo integral ou em tempo parcial como perito, porque hoje nós somos 10.500, 11.000 no mercado de trabalho, direto, ou seja, tirando evidentemente os que estão já aposentados. Então nós temos quase 5.000, imagine que nós já temos muita gente trabalhando, ou em tempo parcial, e principalmente trazendo os mais jovens, né? Olha, eu diria o seguinte, a construção de qualquer entidade do sindicato que demanda a colaboração de todos os seus dirigentes, não apenas do presidente, né? É isso que a gente tem tentado fazer nesses últimos anos. Então nós temos dois campos fundamentais. Um é justamente a inserção do economista no mercado de trabalho, porque o nome do economista, o conceito do economista, ninguém tem dúvida. Na televisão, todos os dias, se chamam sempre vários economistas para falar. É a profissão que talvez mais citada dentro dos meios de comunicação. Só que, objetivamente, qual é a colocação dele no mercado? Primeiro que nós temos um curso difícil, um curso complicado, um curso em que há muita desistência. Não é pouca gente que entra no curso de economia, não. É quase o mesmo número dos que entram em ciências contábeis. Só que o filtro
faz com que menos de 20% dos que entram saiam formados. Por isso é que a gente tem um número bem menor de profissionais. Agora, nós precisamos dar condições desse mercado de trabalho. É essa a função do sindicato, é isso que a gente tem trabalhado. E aí de diversas formas. Seja através dos enormes contatos, enormes parcerias que nós temos hoje com sindicatos de empresas, associações, categorias, associações profissionais, de juízes, de advogados, de empresários. Hoje nós temos um vasto conjunto de contatos. Além do que a preparação nos cursos, que é outra forma de se melhorar o mercado de trabalho. E mais, um trabalho com as universidades. Por quê? Porque essa desistência é exageradamente grande em relação às outras categorias, às outras profissões. Então nós precisamos garantir que as universidades tenham concluintes, porque esses concluintes são os futuros economistas, e os futuros economistas são os nossos associados de amanhã. Então a gente está trabalhando muito, e esse é um dos aspectos de grande valor nosso nesses últimos anos, foram encontros dos coordenadores dos cursos de economia, que não se fazia há mais de 10 anos, né? Um segundo momento são as especificidades, ou seja, os diversos núcleos que a gente chamaria de atuação do economista. Eu não vou chamar de núcleo a mulher economista, mas eu chamo de um grupo que precisa de um destaque maior. Então nós temos feito esses encontros de mulheres economistas, valorizando o papel da mulher como economista e, de um modo geral, na sociedade, né? Um terceiro ponto são como eu disse, os núcleos de trabalho. Então hoje nós já temos um núcleo de economistas preparados para trabalhar na reestruturação de empresas, outro como perito, outros para trabalhar de um modo geral em empresas e em outros setores. O nosso relacionamento com outras entidades que não são de economistas também tem favorecido muito a nossa profissão, né? E por fim, não menos importante, é que o sindicato tem esse lado da valorização do mercado de trabalho, mas ele também precisa pensar naqueles que não estão mais no mercado de trabalho ou naqueles que estão também em situação adversa no mercado de trabalho. E o que eu me refiro a pessoas que já perderam o emprego ou, infelizmente, esse mal que o Brasil tem de condenar as pessoas a partir de uma certa idade a não mais fazer parte do mercado de trabalho. Essa é uma situação complicada. Então, se a pessoa quer continuar trabalhando, evidentemente tem os nossos cursos, tem outras coisas para ser feitas. Se não, nós temos hoje quase 400 convênios que são dados aos economistas e aos seus familiares, porque a gente entende que o sindicato é a casa do economista. Sendo a casa do economista, ele precisa ter todo o abrigo que ele tem na sua casa. Então, educação, saúde, lazer, etc, etc. Então, isso é um favor que a gente... favor não, é uma obrigação nossa, mas é um benefício que a gente oferece ao economista, para dar tranquilidade a ele e para dar também tranquilidade de trabalho também, né? Além do que, se ele não tiver renda, por exemplo, hoje, os convênios médicos odontológicos, que não são gratuitos, mas são de um valor muito inferior ao plano de saúde, o próximo passo é a internação. Nós já estamos trabalhando para conseguir internação a um preço razoável. Por quê? Porque o plano de saúde está difícil de ser pago, né? É muito complicado hoje, diante da renda possível. Eu quero tratar agora de questões mais contemporâneas. Normalmente no ping-pong eu passaria para o Cunha, mas pelo presidente hoje o presidente Pedro Afonso está hoje no cargo, eu queria falar de como tem afetado o sindical, a reforma trabalhista. E ao Cunha, eu quero perguntar de uma passagem importante que ele teve, dando aulas de economia na China, e como é que isso hoje você encaixa no nosso panorama mundial, Cunha. Então, lembra fatos dessa sua passagem, mas, presidente, como é que a reforma trabalhista tem afetado aí o sindicato? Historicamente, a gente tem lutado em favor da melhor posição do economista. É claro que essa reforma trabalhista ela acabou trazendo benefícios, mas também para as entidades, de imediato, foi muito danosa.
não houve uma distinção dos serviços positivos e negativos que alguns sindicatos prestavam. Há sindicatos que simplesmente recolhiam a contribuição sindical e não faziam nada. Não é o nosso caso. Nunca foi o caso dos sindicatos economistas, assim como de outras entidades. Entretanto, eu lancei um desafio, vamos dizer assim, eu lancei um pedido aos economistas e eu fiquei muito satisfeito com o resultado que nós obtivemos. Historicamente, os nossos economistas, 15% da categoria, vamos dizer, dos ativos 20% e 25% da categoria contribuíam com a contribuição sindical, que era compulsória. Hoje, nós tivemos cerca de 6% a 7% da categoria, o que significa aproximadamente quase 30% dos anteriores, daqueles que contribuíam compulsoriamente, continuaram a contribuir. Do ponto de vista comparativo, a maioria dos outros sindicatos, 7%, 8%, 12% da contribuição anterior. Nós tivemos 30%. Isso significou confiança colocada por aqueles que não precisavam desembolsar nada obrigatoriamente, mas fizeram de forma espontânea por reconhecer o trabalho que nós desenvolvemos. Isso me deixou muito alegre, muito animador, porque a gente trabalha bastante e tem que saber se isso está sendo reconhecido ou não. Não por mérito nosso, mas é para saber a direção que a gente tem que tomar. Então, a reforma nos afetou como entidade negativamente. Mas eu acho que nós vamos passar aí por várias situações e vamos nos adaptar, porque a crise também é oportunidade. Perfeito. Cunha, sempre a coisa mais importante para um país era vender para os Estados Unidos, historicamente. E de uns tempos para cá, a China entra no jogo. E você foi dar aula de economia na China. Conta essa experiência aí. Foi uma experiência muito interessante. Eu diria que eu fui dar aula, mas aprendi mais do que eles. Em primeiro lugar, porque a China teve esse sucesso em termos globais iniciando em 78, 1979, com Deng Xiaoping. E passando da 15ª, 16ª economia para ser a segunda economia no mundo. Só perde para os Estados Unidos. Com relação ao Brasil e à América Latina e até a África, a China hoje é o primeiro parceiro em termos de negócios, de comércio, exportação, importação e também de investimentos, fábricas chinesas no Brasil. E é o nosso grande comprador do nosso bem-sucedido agronegócio, exportações de soja e assim por diante. E minério de ferro também, no caso específico de produtos primários. E eu tenho tido contato já faz muitos anos com delegações chinesas que vêm ao Brasil conhecer, o que é muito interessante, os acertos da nossa economia e também os não acertos, para não dizer erros ou enganos. Mas ensinam muito, né? Mas ensinam muito. Eles querem saber exatamente para evitar incorrer nos mesmos erros. Aprendemos com os acertos e os erros dos demais. E numa dessas oportunidades nós tivemos contato com uma delegação de economistas que nos convidou para dar um curso durante um semestre para um curso de mestrado em Economia da América Latina numa universidade em Beijing, que é de um diferencial em relação às escolas brasileiras, porque o curso de economia nesta universidade, que chama-se Universidade de Economia e Negócios Internacionais, está voltado exclusivamente para a área internacional. Ou seja, ele está voltado para finanças internacionais, para exportações e importações, portanto, comércio exterior, e para investimentos no exterior e atrair investimentos para a China, todos na área internacional. Esta universidade, a grande curiosidade é que durante este semestre nós constatamos que os nossos alunos vinham de várias províncias da China e de várias formações acadêmicas. Tinham economistas, engenheiros, advogados, né? E eles vinham estudar exatamente economia internacional e especificamente economia da América Latina. E por que é que na China a demanda por cursos de economia é estrondosa até em nível de mestrado e doutorado? Porque se nós pudéssemos colocar que o país na história que fez uma revolução em termos de benefícios, de bem-estar social, num período mais curto, foi a China. Em 30 anos, ela transformou 300, 400 milhões de chineses que trabalhavam
em termos braçais na agricultura e em produtivos funcionários de grandes empresas estrangeiras e chinesas nas grandes cidades chinesas. E com isso, então, verificou-se que por meio do econômico, a China saltou de um patamar de um país em desenvolvimento bastante rudimentar, nos últimos séculos, já que no século XII ela era a nação mais avançada no mundo, mas depois entrou por um processo de decadência, vamos dizer assim, economicamente falando, não culturalmente, e hoje ela desponta como um expoente. E o que eu constatei com os alunos? Todos os alunos falavam fluentemente, além do inglês, o espanhol, já que eu não falo mandarim, né? E sempre tinham interesse em aprender novos idiomas, russo, japonês, espanhol, português. Já tem a mente globalizada. A mente é globalizada. E todos tinham interesse em foco específico em regiões no exterior. E o interessante é que, como na China você leciona de segunda a sábado e aos domingos você participa de seminários, workshops, então aos domingos ocorriam os workshops sobre a África, a indústria de construção civil na África, por exemplo, ou a indústria de bens de consumo na América Latina e assim por diante. Então, o que eu acho é que nós podíamos ter no Brasil um pouco de humildade, não é? Nós, professores de economia, economistas do setor público, do setor privado, e conhecer a experiência chinesa no campo da economia, aprender com eles, não é? E eu brinquei ao final do curso, quando eu estava me despedindo dos colegas professores e dos alunos, eu disse que gostaria muito que eles convidassem economistas brasileiros para ir aprender com economistas chineses, e em troca nós também mandaríamos técnicos de futebol do Brasil para ensiná-los a ter uma participação efetiva na Copa do Mundo, mesmo lembrando do 7-1 com a Alemanha. Então isso foi muito interessante, porque de lá para cá eu pude indicar outros 3 professores que deram continuidade a esse intercâmbio. Eu acho que isso é muito importante, o economista ter em mente, o estudante de hoje ou futuramente, que a área internacional não pode mais ser colocada à parte da área nacional. O doméstico e o global estão unidos. Você pensa global mesmo que você atue localmente. Infelizmente, estamos chegando ao final deste programa riquíssimo em história, em casos e também em causos da economia. E todos eles contados por quem ainda está fazendo a história desse sindicato e desta defesa profissional. Cunha, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Espero que volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao presidente Pedro também pelo convite. Presidente, obrigado pela presença, viu? Obrigado pela sua simpatia, a presença do Cunha me honra. Sou feliz por ter sucedido a uma pessoa que tanto batalhou pelo sindicato, assim como o Dr. Jamil. Uma alegria tê-los aqui contando essas histórias. E eu me despeço convidando você, telespectador, telespectadora que nos assiste, a acessar o site desse sindicato, onde poderá assistir a este e outros programas, conhecer os cursos que a instituição oferece e quais causas ela aí defende. E também convidar a você que está assistindo pela TV aberta que continue acompanhando a nossa programação. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.